E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Eu tô muito bem, melhor agora, porque vai começar mais um episódio do Posicionare Podcast. E aqui você já sabe que a gente fala sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, empreendedorismo, liderança, posicionamento, tudo pro universo feminino. E hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher maravilhosa que eu admiro muito, com conteúdo assim riquíssimo sobre autoconhecimento, que é a Raquel, psicóloga. Rá, obrigada por aceitar o convite, por aceitar vir aqui trocar essa ideia comigo e essa troca tão rica, né? Eu estava falando para você nos bastidores que quem mais aprende nessas trocas sempre sou eu. Então, tô muito feliz de te receber. Obrigada. Ai, Gabi, imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Acho muito especial isso que você faz, esse cuidado que você tem, que você sempre teve com pessoas. A admiração é muito recíproca, porque eu sempre admirei você. Acho que seu trabalho sempre foi muito bom, então é uma honra estar aqui com você, com certeza. Ai, que maravilhosa! Hoje a gente vai bater um papo, assim, bem profundo sobre autoconhecimento. Quem acompanha o Posicionare aqui sabe que eu dou umas viajadas na maionese quando o assunto é autoconhecimento. Eu vou, eu filosofo, eu aprofundo, porque eu realmente sou muito apaixonada por esse tema. E sou apaixonada também por histórias. Então, como sempre, aqui a gente tem um protocolo. A gente começa mergulhando na história da nossa convidada. Então, eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre o que você faz, mas principalmente como começou essa história da psicologia na sua vida, como é que foram os seus caminhos, e aí a gente vai conduzindo. Tá, vou tentar resumir um pouco, porque minha história é gigantesca. Aqui não precisa resumir não, que a gente vai trocando aquela ideia maravilhosa, começa do jeito que você quiser, muito livre. Bom, eu sou nascida em São Paulo, mas eu fui criada em Poços de Caldas, então eu acho que é uma coisa assim super importante pra falar sobre mim, que eu sou praticamente mineira. Quando eu morava em São Paulo, eu morava com a família inteira. Era uma casa grande, né? Que tinha ali minha avó, meu avô, minha madrinha, meu padrinho, tios e a nossa família. Sempre morei assim também. É muito gostoso, é todo mundo junto. E quando a gente mudou para Poços de Caldas, éramos só meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Como meu pai trabalhava muito mesmo, e ele precisava viajar muito a trabalho, então ficamos só eu, minha mãe e minha irmã. Então, foi uma mudança muito drástica de uma família grande pra, de repente, só nós três. Uhum. Então, a gente sentiu bastante essa mudança. E aí, meu pai acabou sendo transferido várias vezes de lugar. Então, a gente acabou indo pra São Paulo de novo, depois pra Poços de novo, pra São Paulo de novo, Poços de novo. Foi muito difícil de criar raiz nessa época. E aí, todo mundo, assim, a gente entrava numa escola, todo mundo já tinha seus grupinhos, já tinha seus amiguinhos. E tanto eu quanto a minha irmã ficávamos de fora, porque a gente não conhecia ninguém. Então, a gente construiu, assim, uma necessidade até de raiz muito forte nessa época. Quando a gente começou, de fato, a se acostumar com Poços de Caldas, aí foi quando meu pai foi transferido para Jundiaí, uma cidade que a gente nunca tinha ouvido falar, totalmente fora, assim, da casinha para nós, né? Uhum. E aí, a gente não queria vir de jeito nenhum. Foi bem difícil de mudar para cá, tanto para mim, quanto para minha irmã, quanto para os meus pais, né? Mas a gente tinha essa perspectiva de que estaríamos mais próximas do meu pai. Porque meu pai, às vezes, viajava, ficava 8 meses no Rio de Janeiro, em várias outras cidades, Louveira, Vinhedo. Era, assim, muito difícil ele estar em Poços de Caldas mesmo. Uhum. E aí, aqui em Jundiaí, a perspectiva era de que ele ficasse estável aqui. Então, a gente passaria por essa dificuldade de começar uma escola nova de novo, começar novos amigos e tudo mais, mas estaríamos com ele e mais perto da família. O que aconteceu é que quando a gente mudou pra cá, ele foi transferido pra Louveira. Meu Deus! E aí, ele não Parece foi. que a empresa tava de palhaçada com a cara de vocês. Por último, era pra ele ter mudado pro México. Nossa. E aí, queriam que ele mudasse com a família toda pra ficar lá. Mas aí, a gente bateu o pé e falou, não, agora dessa vez a gente não vai. Então, se ele for, vai sozinho. E aí, ele acabou recusando e nós ficamos aqui por Jundiaí mesmo. Isso você tinha quantos anos, nessas várias mudanças? Foi a minha vida toda. A primeira vez que eu mudei de São Paulo, acho que eu tinha em torno de 4, 5 anos. Mas quase todo ano a gente mudava. Sim. E quando a gente voltava pra Poços, era em um lugar muito diferente do primeiro. Então, não tinha amigos, não tinha nem como manter a amizade, né? Antigamente, ainda sem celular, sem nada. Então, era bem difícil de manter contato. E essa parte da história eu acho muito importante porque um dos motivos que me fez gostar tanto da psicologia foi porque lá atrás, quando aconteceu a mudança e tudo, por conta dessa diferença ali de estar em um grupo grande pra estarmos só nós, a minha mãe teve depressão. Então, a partir dos meus 11 anos de idade, eu sempre tive minha mãe com depressão.
Então, ela tinha muita dificuldade de lidar com várias situações por conta da doença. E ali eu já comecei a sentir. Eu era muito nova, mas eu era mais velha que a minha irmã. Uhum. Então, eu sentia a responsabilidade de eu preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. Eu sou uma pessoa que gosto muito de gente. Eu gosto de pessoas, eu me importo com as pessoas, eu me preocupo. Eu quero cuidar, eu quero ajudar, eu quero ver a pessoa se sentindo bem. E isso é meu, assim, da vida inteira. E aí, ver a minha mãe daquele jeito e sem saber o que fazer, me incomodava. Foi ali que eu já comecei a falar, meu Deus, eu preciso saber o que fazer pra ajudar quando uma pessoa tá triste. Como eu também ficava muito sozinha na escola, eu observava bastante as pessoas, eu observava as crianças, eu observava professores, eu era muito da observação, eu era muito de olhar e ver o que estava acontecendo ali em volta. E eu via, às vezes, uma criança sozinha, eu já queria ir lá e queria conversar. Às vezes uma criança chorava, eu já falava, meu Deus, eu preciso saber o que falar para essa pessoa, como que eu ajudo? Minha principal pergunta, assim, acho que era muito constante, pelo menos uma vez por semana eu me questionava, como eu ajudo essa pessoa? Nossa, que demais, né? Assim, uma criança já com esse instinto, né? Assim, é muito... Era forte. Essa sensação pra mim era, assim, muito, muito constante mesmo. Aí, minha mãe, né, também não sabia nem como se ajudar e nem como me ajudar a ajudar outras pessoas. Até porque era bem, assim, não, diferente não, porque, enfim, a doença é a doença em qualquer momento, mas eu acho que um pouco mais lá atrás tinha menos informação até pra quem tinha a doença, sim. né? Era um estigma muito forte. Sim. Então, ela era taxada de louca, como uma pessoa doente, como uma pessoa que ninguém pode confiar. Então, era difícil. E a gente também não tinha muitos amigos, né? Porque a família toda longe, não tinha muita pessoa pra quem a gente pudesse recorrer. Então, quando eu tinha alguma orientação, era... você pode ajudar orando pela pessoa, você pode fazer... você pode rezar, você pode fazer um reiki pra pessoa. Eu fui atrás de reiki. Eu fiquei muitos anos em religiões. Eu procurava alguma forma de fazer alguma coisa. Mas eu não sentia ainda que tinha achado aquele caminho. Sabe? Aquela portinha que você fala, tá, entrei e me encaixei. Então, sempre foi muito essa sensação de não sentir que eu tava no lugar certo. Então, o pezinho na psicologia começou aí. Desde quando eu senti eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. E aí, quando entrou ali a época de vestibular, eu até falava para as pessoas assim, gente, eu vou fazer psicologia, mas é só por interesse. Depois eu procuro outra coisa. Porque eu falava, eu só quero saber o que eu faço. Se eu vejo uma pessoa chorando, o que eu falo? Como que eu chego nela? Como que eu resolvo o problema dela? Eu achava que eu ia resolver o problema da pessoa, né? Descobri que não é bem assim, mas... Detalhe importante, né? Então, eu fui fazer psicologia porque eu queria saber como falar com as pessoas. Como entender as pessoas, o que eu faço. E é muito interessante, porque até então você não via como profissão mesmo. Não. Indo pra faculdade era pra sanar essa lacuna que apareceu na sua infância, teoricamente. Que começou ali e várias coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, como eu ficava muito sozinha e observava muito, eu percebi que tinha um padrão de meninas das quais eu me aproximava, de amizades que eu fazia. Que geralmente eram as pessoas muito sozinhas também e muito boazinhas. Pessoas que eram muito, assim, aquele tipo de pessoa que faz demais pelo outro. Parece meio frágil até, assim, né? Que, por exemplo, tudo que a mãe manda a pessoa quer fazer. Tudo que os outros falam que é importante, ela quer fazer. Se o professor falava assim, você tem que escrever isso aqui 50 vezes, a pessoa ia lá e fazia. Sem questionar, sem nada, né? Isso. Pessoas que seguiam muitas regras, pessoas que eram muito eu preciso fazer tudo do jeito certo. Tanto que teve um período da minha vida que foi meu período rebelde, assim, demais, que foi uma amiga que era muito certinha também, mas que a gente falou, a gente não quer mais ser certinha. Então, a nossa rebeldia era pegar a seiva da árvore e passar na torneira do banheiro masculino. Essa foi, eu acho que, a fase mais rebelde da minha vida. Que menina má! E a gente também entrava na biblioteca e trocava os livros de lugar. A gente se sentia assim, nossa, badass. Falava, nossa, meu Deus, eu sou muito má. Muito legal. Eu falo que quando eu tiver filhos, eu quero que eles tenham essa inocência, assim. Porque hoje em dia parece que meio que se perdeu um pouco, né? Tipo, eu falo que eu era uma criança que tinha essa inocência, tipo, do caderno, de poesia, Tipo, eu tenho a sensação de que... Não é mais assim que se é criança hoje em dia. Não é mesmo? A rebeldia hoje é um pouquinho diferente. Né? Que louco. E aí você fez faculdade aqui
em Jundiaí, você já tava na região na época da faculdade? Tava, eu mudei pra cá na 7ª série. Ah, tá. Foi outra mudança muito gigantesca. E aqui também eu percebi que eu segui esse mesmo padrão de me interessar por pessoas que eram muito ligadas a regras, que eram muito, assim, obedientes. Acho que a palavra principal é obedientes. E aí eu vi que eu gosto dessas pessoas e que eu queria falar pra elas, eu queria me juntar com elas e falar, tá, a gente não precisa ser tão regradinha, a gente não precisa ser tão certa. A gente não tem que fazer tudo dentro do padrão. Mas, ao mesmo tempo, meus ambientes eram bem padronizados. Sim. Meu pai era muito rígido. Aqui em Jundiaí, ele morou com a gente por mais tempo, né? Aí eu ia muito pra igreja. Então, era muito Então, tinha, tipo, uma certa dualidade ali, né? Era entre razões e emoções, a saída valia a pena. Essa foi boa. Foi bem nesse caminho, assim, que eu fui tentando seguir. E aí, a gente foi tentando. E daí foi quando eu fui percebendo que eu preciso mudar esse padrão em mim pra conseguir ajudar outras pessoas a mudar nelas também. E uma pergunta, você teve consciência de que desse padrão entre elas, dessas semelhanças um pouco depois, né? Não era... Na hora era meio instintivo, assim. Isso foi uma coisa assim, eu via, por exemplo, assim, nossa... Por exemplo, sala de aula, o professor mandava copiar alguma coisa. Aí várias pessoas já sabiam que não era tão importante copiar. Então elas não copiavam. Aí eu olhava uma pessoinha copiando e falava, nossa, olha lá, ela me entende, então eu vou sentar com ela. Aí eu sentava com essa pessoa que também estava copiando a matéria loucamente. Aí, sei lá, precisava fazer uma tarefa no fim de semana. Poxa, na 3ª, 4ª série, a gente não leva tão a sério. Então, eu chegava na segunda-feira, ninguém tinha feito. Só eu e mais alguma outra amiguinha. Então, eu ia lá e acabava fazendo amizade com essa pessoa. Era meio que a turminha dos nerds. E eu achava, inclusive, que nerd era uma coisa horrorosa, que, nossa, se alguém falasse, você é nerd, eu chorava e ficava ofendida. Eu já tô até enrolando, misturando aqui outras coisas, tá? Mas quando eu cheguei aqui na 7ª série, que foi o período que eu tava morando em Jundiaí, eu era louca, viciada, como eu sou até hoje, por Harry Potter. E aí me comparavam com Hermione Granger. E a primeira vez que falaram isso, eu chorei. E eu ficava, nossa, meu Deus, que elogio! Aquelas, né? Nossa, mas eu fiquei muito magoada. E eu cheguei em casa e eu chorava. E aí eu não podia chorar na frente da minha mãe, porque minha mãe também já tinha os problemas dela, né? Mas eu ficava lá lidando com, meu Deus, eu sou Hermione, eu não quero ser Hermione. E super mal e tudo mais. Até entender, que inclusive faz parte do autoconhecimento e de uma boa autoestima, que ser Hermione ou ser nerd não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E que não tem problema nenhum, né? Se você tem essa característica e você se aproximar de pessoas que também são assim, então, enfim. É uma das questões de eu perceber a importância do autoconhecimento, que eu já tô indo lá pra frente. Assim mesmo. As pessoas que vão escutando o posicionário, elas já entendem. É bom que já vai agilizando o pensamento. A gente vai e volta. Você sabe que essa é uma das questões, né? Você falou assim, de ser muito certinho, de regra e tudo mais. Um bate-papo fluido, teoricamente, ok. Que nem eu falei pra você no bastidor. A gente tem um cronogramazinho aqui. Mas a gente precisa sentir, seguir, falar, né? Não tem necessariamente uma ordem. E eu vejo que as pessoas, elas buscam a regra em tudo, né? Sim. Ai, como eu faço? Um podcast tem que ter começo, meio e fim. Não, senta lá. Lógico, coloca um tema, seja ok, mas deixa fluir, né? Tipo, essa coisa da imaginação, né? A gente perdeu muito ao longo do tempo, é natural. Esse é um ponto que eu acho muito importante, essa questão da espontaneidade. Parece que hoje em dia, se você é espontâneo, em qualquer aspecto que seja, ou você é imaturo, ou você não é bom o suficiente, você é louca, você é várias características que são negativas, enquanto que não, você só tá sendo espontânea. Você sabe que... Enfim, também não tá no cronograma, mas eu passei muito por isso, porque eu sou muito espontânea com tudo. E acho que nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu fui exposta a algumas realidades onde não cabia tanto, entendeu? E ok, eu acho que foi muito importante eu tentar ser diferente até pra experimentar, enfim, também não foi consciente, foi só uma adaptação meio que natural ali, pra depois meio que tirar o aprendizado daquilo de que tava tudo bem. E muitas vezes eu cheguei a acreditar que as minhas características mais fortes, que hoje eu sei que são as mais fortes, eram erradas, porque elas estavam muito conectadas à regra, Gabi, não espontaneidade. Eu sempre achei que eu tava errada. Assim, total. É isso que me dói. É exatamente isso que me dói. É ver pessoas que são incríveis sendo mal vistas, se sentindo mal por serem quem são, só porque são diferentes da regra. É exatamente esse o ponto. Eu vejo, assim, pessoas incríveis
se sentindo, nossa, meu Deus, eu sou muito fora da caixinha, nossa, eu não queria ser assim. Às vezes choram em segredo porque pensam que o que elas estão fazendo tá errado, pensam que elas são pessoas más, por exemplo. Porque a gente não pode sair da regra, a gente não pode sair do padrão. É boazinha demais, você tem que ser certinha, você tem que fazer tudo dentro da caixinha. É doloroso essa isso, coisa né? da boazinha, acho que até a gente vai e volta, depois eu quero que você fale de como entrou a psicologia, como é que foi e tudo mais, como você foi caminhando pra isso que você trabalha hoje, mas essa coisa da boazinha também, em alguns processos de autoconhecimento, a minha ficha foi caindo que eu tinha o comportamento da boazinha. Hoje, pra mim, acho que foi tão enraizado que é a coisa da autovigilância, uma das minhas palavras preferidas é autovigilância. Eu preciso ainda me autovigiar pra entender do tipo assim, isso é meu ou não é? Isso é por mim ou é pelo outro? E se for pelo outro, tá tudo bem? Eu tô escolhendo fazer ou não, entende? Pra eu não entrar de novo nesse papel da boazinha, do tipo, você só vai ser aceita, as pessoas só vão gostar de você se você for a legalzona. Eu lembro até hoje, Ra, que eu tive um relacionamento antigo, antes do meu primeiro namorado, né? Foi até longo e tudo mais. Eu falava assim, eu faço de tudo porque eu quero que os amigos dele gostem de mim, que eu seja legal, porque quanto mais legal eu for, mais as pessoas vão gostar de mim e menos problemas eu vou ter. Tipo, até parece. Quanto mais legal eu fui, mais eu tomei na cabeça, entendeu? Porque tudo bem, você não tá causando problema pro outro, mas você tá causando pra você. Sempre estancando os meus próprios sentimentos, assim. Essa questão de... Por isso, ó, você provavelmente teria sido minha amiga. Total, com certeza. Tanto que foi assim, né? Muito rápido quando a gente se conheceu. É verdade. Porque é isso, é esse padrão de pessoas, assim, que são pessoas muito legais, que é o que, sei lá, em outros períodos talvez teria sido chamado de bruxa. Né? Porque são mulheres muito fora da caixinha, que gostam muito de coisas diferentes e tudo mais. Mas que são espontâneas e que daí, por isso, são mal vistas ou são, né, todas as outras... vários adjetivos negativos só porque não estão sendo tão boazinhas. Essa coisa da gente querer fugir da nossa autenticidade só pra agradar, só pra fazer bem pro outro, é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente e com o outro. Até porque a gente não permite que o outro se aproprie e conheça coisas diferentes. Exatamente. A gente mostra aquilo que é esperado, né? A gente cria aquilo que é esperado, sendo que a gente nem tem aquela característica só pra não quebrar a expectativa. Que louco, né? Viu? E assim, você passou por tudo isso, e aí você prestou vestibular, entrou na faculdade, você só trabalhou com isso? Chegou a trabalhar com outra coisa? Como é que foi? Eu fui professora de inglês vários anos. Alguém me falou, olha só que louco. Raquel foi minha professora de inglês. Alguém me falou isso quando eu postei que o podcast ia ser com você. Nossa, quem será? Depois eu vou... eu te falo quem foi. Porque eu amei dar aula, foi assim um período muito gostoso da minha vida. Por causa disso, eu sempre gostei de pessoas. E eu sempre gostei, desde pequenininha. Era isso, né? Eu queria saber como ajudar e tal. E geralmente eu achava que seria ensinando. Então, mesmo na faculdade, por exemplo, eu fui monitora há muitos anos. Eu sempre amei dar palestra, eu sempre gostei de falar em grupo. Sempre gostei. Então, eu achava que eu continuaria lecionando pro resto da minha vida. Aí, depois que eu descobri que quando você atende, você também tá, de certa forma, ensinando. Você também tá ajudando, muitas vezes palestrando. Ser psicóloga abre um leque muito grande de possibilidades, né? Você sabe que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, no passado, na hora de escolher uma graduação, com certeza eu teria feito psicologia. Eu acho que você tem perfil mesmo. Eu, com certeza absoluta, teria feito psicologia. Que louco, né? No fim, fiz economia porque um dia falaram que eu tinha cara de bancária. Eu falei, olha só, eu tenho cara de bancária mesmo, acho que eu quero trabalhar em banco. Foi assim. Nossa! Enfim. Bastante autoconhecimento nessa época. Total, super, nossa, super. Enfim, e aí você entrou, você fez a faculdade, e como é que foi que, tipo, depois que você parou de lecionar, entrando pra psicologia no ato de atender mesmo, e ser tão específica hoje, né? A gente vinha conversando nos bastidores, você tem uma força muito grande trazendo o autoconhecimento como base de diversos segmentos, né? Como é que a vida foi te levando pra esses caminhos? Foi meio bagunçadinho, tá? Então não comecei... Gosto de histórias bagunçadas, é bom. É bom até fazer um paralelo para as pessoas entenderem que as decisões não são lineares. Não a gente fala aqui nesse podcast para
grande maioria, né, são mulheres que ou são empreendedoras, ou elas, tipo, fazem alguma coisa, mas elas têm vontade de explorar outras coisas. Nossa, algumas têm adoro. coragem, outras não, enfim. E até pra elas perceberem isso, né, que as decisões não são lineares. Eu sou o maior exemplo disso. Eu sonho de ser jogadora de basquete, depois trabalhei em banco, fui recepcionista, secretária, maquiadora durante todo esse período. Aí depois dá aula de maquiagem, depois trabalha com imagem, agora mentoria de posicionamento, comunicação. Tá, por que e como você chegou até aqui? Não importa. O que importa é que cada uma dessas fases vai te dando um pouquinho de repertório e Fato. conduzindo. Eu me sinto hoje tão preparada pra fazer o que eu faço exatamente porque eu passei por todas essas fases. Às vezes as pessoas simplesmente não fazem uma decisão porque acham que vai ser linear. É ótimo você ter uma história bagunçada pra contar. Nesse ponto aí de querer ajudar as pessoas, eu achava que eu teria que ajudar as pessoas significava fazê-las felizes. Então, desde a época do ensino médio, eu queria fazer... A minha decisão era essa, eu quero ajudar as pessoas a serem felizes. E aí eu tinha uma amiga, que era desse perfil aí da Bozinha e tudo, que me chamou pra fazer um curso técnico, lá no Colégio Agrícola, ali perto do aeroporto. E aí a gente queria fazer turismo. Porque a gente pensava, tá, se a gente trabalhar com turismo, a gente vai fazer as pessoas sempre felizes. Pronto, o mundo vai ser feliz, vai estar todo mundo alegre o tempo todo. Infelizmente não tinha turismo, tinha nutrição. E a gente falou, tá, acho que nutrição também é uma coisa que ajuda muitas pessoas, então a gente pode tentar por esse caminho, Entramos para fazer curso técnico de nutrição. Então, eu sou formada técnica em nutrição e dietética também. Me formei no curso técnico e vi que não era aquilo que eu queria seguir, até porque eu gosto muito de comer mal. Então... Nossa, era horrível. Meus pais ficavam falando, como é que você tá querendo fazer nutrição se você se alimenta desse jeito? E eu falo, é isso. É aquela coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Exatamente. Tipo assim. Mas aí eu não atuei em nada nessa área. Mas aí eu fui dar aula de inglês enquanto eu fazia faculdade. Eu tinha feito curso de inglês por desenvolvimento pessoal mesmo, porque meu pai falava, tá, faz isso aqui, porque inglês hoje em dia é necessidade, não é nenhum diferencial, tal. Fiz inglês. E aí eu falava, eu quero trabalhar com alguma coisa enquanto eu faço faculdade, não queria, que ficasse tudo nas costas do meu pai. Então eu falei, eu quero trabalhar. E aí consegui começar a dar aula em uma escola de inglês, só pra aproveitar mesmo. E me apaixonei. Oh, meu Deus, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de dar aula. Graças a Deus eu tive um chefe, nas outras escolas não, mas em algumas escolas eu sofri um pouquinho, mas a última que eu fiquei, ele é muito, muito bom. Muito bom. Tanto que ele odeia ser chamado de chefe. Se ele escutar esse podcast, ele vai me matar. Até escuto a voz dele falando, chefe aonde, Raquel? Ele fica putaço. Mas ele era muito bom com pessoas e ele trabalhava muito essa questão da gente construir sonhos. Da gente estar ajudando o aluno não só a falar o inglês, mas dele realmente se desenvolver, dele realizar um sonho de ir para fora, dele realizar um sonho de trabalhar numa área que o inglês é necessário e tudo mais. Ele trabalhava muito com motivação e tudo, e aí eu falava, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, eu preciso aprender mais com ele e tudo mais. E aí eu fui vendo cada vez mais o quanto eu gostava de estar com pessoas, e o quanto eu gostava de trabalhar com pessoas e de ajudar as pessoas a se sentirem bem. E aí, comecei a atender, fiquei dando aula de inglês enquanto eu fazia faculdade. No último ano de faculdade, eu descobri que eu tava grávida. Foi, assim, uma surpresa maravilhosa. De, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Uma demandazinha ali pra lidar no meio do caminho. Meu Deus, eram 5 estágios, dando aula de inglês, fazendo supervisão, dando monitoria, porque eu era monitora também nesse período. E fazendo faculdade. Então, eu tava, assim, uma fase maravilhosa pra engravidar. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, tá, eu vou atender direto, porque se eu parar... Talvez eu não volte, provavelmente eu não vou conseguir voltar. E aí, eu fui pro atendimento, mas continuei dando aulas. Então, eu conciliava. Durante alguns dias e horários eu atendi, e durante alguns dias e horários eu dava aula de inglês. Até que, finalmente, graças a Deus, a demanda foi crescendo. E aí, foi quando eu fui diminuindo as aulas. Foi um parto também, sair da escola. Mas aconteceu uma situação bem importante de comentar. Eu falei também do curso de nutrição porque eu comecei na psicologia trabalhando com emagrecimento. Ah, que legal! Eu fazia grupos de emagrecimento, eu trabalhava bastante com emagrecimento saudável. Não é aquele emagrecimento, eu quero ser fitness e tudo mais. É um emagrecimento
permanente. Uma reestruturação cognitiva. Da mentalidade isso, mesmo. Então, não era aquela coisa de, eu quero ser gostosa só. Tá bom, eu quero ser gostosa 100%. Mente e corpo. Perfeito. E foi quando eu conheci a Paulinha, e daí por isso que eu fui expandindo ali na que psicologia. legal. Mas eu comentei da aula porque... aconteceu uma coisa muito gostosa lá na escola de inglês. Quando eu comecei a trabalhar e tudo mais, a gente foi percebendo que eu fui crescendo. E não tinha mais espaço para mim na escola. Porque a escola é uma escola que é muito boa, é uma escola que está se expandindo muito, mas para você dar continuidade ali dentro, profissional, não tem muito, não tem uma carreira a ser seguida, a não ser que eu abrisse a minha própria escola. Então, se eu fosse abrir a minha escola, eu sairia da psicologia. Totalmente, sim. E aí, meu próprio chefe teve uma reunião comigo uma vez, que ele falou assim, Kel, eu percebo que você tá ficando muito grande. E apesar de eu gostar muito de você, de eu saber que você é uma excelente profissional, que você tem ótimas rematrículas, que seus alunos te amam e tudo mais, não tenho mais muito pra te oferecer. O que eu tenho é isso aqui. Então, eu acho que você tem que abrir suas asas e continuar voando. Nossa, até arrepiei. Que lindo um chefe que, assim, pra ele era ótimo ter você lá. Sim, né? Porque ele pensaria em você, teoricamente, né? Exato. Mas vivendo o que ele sempre pregou, dos sonhos e tudo mais, te estimulou aí. Que incrível. Foi isso. Essa fala, assim, foi muito legal. A gente teve vários momentos muito bons, teve momentos ruins também, porque assim é o ser humano, né? Normal. A dualidade. Mas essa fala dele mexeu muito comigo. E eu ainda pensei, falei, caramba, se até ele tá vendo que eu tô grande, então acho que tá no momento de eu perceber mesmo que eu não caibo mais aqui. E aí foi quando eu saí das aulas e me dediquei somente ao consultório. E depois que eu fiz isso, eu até pensei por um tempo, eu falei, tá, de repente se não der certo, ou se acontecer alguma coisa, eu vou tentar outras coisas na psicologia. E graças a Deus deu tão certo que tô pra sempre e não me ver saindo mais disso. E os caminhos foram só se abrindo, né? No caso, você começando com emagrecimento e depois, né, toda essa parte que você trabalha hoje. E uma pergunta, tiveram processos pessoais que te conduziram a trabalhar autoconhecimento, relacionamentos e tudo mais? Porque eu vejo muito que a nossa própria história, que nem o fato de você ter entrado na psicologia foi muito decorrente da sua própria história. Foi, até porque eu pensei que eu ia trabalhar com depressão só. Exato. Meu foco, inicialmente, eu falei, eu vou pra psicologia porque eu quero trabalhar com depressão. E aí, hoje, eu nem trabalho com depressão praticamente. Sim, mas teve bastante coisa da minha raiz, né, da minha história. De, por exemplo, essa questão da boazinha, que era o meu perfil, era o perfil das minhas amigas. Foi quando eu percebi que eu não posso, é quase uma responsabilidade minha ver uma pessoa, por exemplo, que nem você comentou, se travando, sendo menor do que ela é, porque o ambiente tá fazendo com que ela diminua pra caber ali, né? E eu não fazer nada, sendo que eu tenho conhecimento pra isso. Tem tantas pessoas que são incríveis e que só precisam daquela cutucadinha pra explodir. Essa fala do meu chefe, por exemplo, foi uma cutucada. Total. E que eu poderia ter levado de uma forma muito negativa. Tanto que na época eu até me relacionava com uma pessoa que falou, isso aí é desculpa, ele não quer te pagar mais. Sabe, ele fazia outras falas, assim, totalmente diferentes. Mas eu interpretei dessa forma, de, putz, ele tá me incentivando a crescer. E às vezes é só isso que a gente precisa. Então eu vejo pessoas maravilhosas que só estão precisando de uma cutucadinha pra crescer muito, pra expandir muito. Através do quê? Delas respeitarem a sua essência, delas entenderem quem elas são, delas terem possibilidade de tentar coisas novas. Eu nunca fui muito do tradicional. Então eu, na sala de aula, era uma bagunça. Eu cheguei a levar meus alunos pra atravessarem a rua de olhos vendados. Caramba! Nesse nível, assim. A gente tava trabalhando em direções, direita, esquerda, tal. Então, a gente vendou os olhos de um, e aí o outro ia guiando. Agora você tem que ir pra atravessar a rua, ali no Eloy Chaves. E daí todo mundo, nossa, mas você é doida. Eu falo, sou doida. Vamos nessa. Meu atendimento não é tradicionalzinho. Ali no presencial era eu sentada com perninha de índio, não é aquela coisinha toda bonitinha, regradinha e tudo mais. Não, eu não sou assim. Então, eu gosto de ver pessoas que estão tentando ser assim pra agradar, percebendo que não, que elas podem se libertar, que elas têm vazão pra isso. Então, acho que uma das principais coisas assim que eu gosto muito mesmo de trabalhar é de ajudar as pessoas a gostarem de si próprias pra fluir, pra expandir, pra realmente, nossa, voar alto. Tanto homem quanto mulher, né? Isso me encanta, assim, num grau absurdo, porque assim,
Eu vejo, assim, são questões diferentes. Na realidade, questões diferentes não. Acho que tudo acaba sendo muito indicável de terapia. Tanto que eu sou, assim, discípula, evangelizadora de terapia, assim, total. Mas quando eu recebo algumas pessoas, por exemplo, tanto antigamente, quando eu trabalhava mentoria de... Na verdade, é muito louco, porque eu fiz alguns cursos de coaching, PNL, oratória, nananã, e juntei um monte de ferramenta. No início era mentoria de... carreira, comportamento, para maquiadoras, para que elas saíssem da mentalidade de técnica, e assim, cara, você tem muito mais para pensar para que seu negócio dê certo. Então, o objetivo era esse. Nessas mentorias, eu percebi o seguinte: todas elas tinham crenças que partiam do princípio do autoconhecimento e do autoamor. E aí precisar de validação externa, porque o pai não ajuda, o marido não ajuda, não tem dinheiro, não é o mesmo produto, não é não sei o quê, tem vergonha, e a câmera, tudo a gente roda e cai no mesmo lugar. Depois, na época da minha empresa antiga, o Seja Vista, quando a gente fez autoconhecimento como base da construção da imagem pessoal. Nossa, então, eram mulheres se olhando no espelho que, tipo assim, cara, não consigo me enxergar, não gosto, tal, autoconhecimento como base. Hoje... eu não trabalho só com imagem é um pilar da parte da comunicação. Mas como que você se comunica e comunica o seu produto ou serviço para o seu cliente se você não se conhece? Se você não sabe qual a sua essência, se você não sabe o que você quer transmitir. Aí a gente cai num looping infinito de comparação, porque a outra tá dando certo e você não tá. De tentativas frustradas, porque daí você tenta fazer algo igual a outra e não funciona. Aí de autocobrança, autojulgamento e não se reconhecer mais no espelho, porque você não conhece sua essência, você tenta se transformar em outra pessoa e aparecer daquele jeito. É tudo, as coisas elas vão se perdendo. Então o autoconhecimento ele vai ser base sempre, né? Dos seus porquês, das suas verdades e tudo mais. Não tem como ser autêntico se você não se conhece. Sim. E geralmente... Nossa, eu amei isso que você falou, porque é realidade, assim, 100%. Mas tem um ponto também de que quando a pessoa se conhece... Quando ela chega... A maior parte das pessoas chega achando que se conhece, porque elas acham que o autoconhecimento tem a ver com reconhecer defeitos. Então, quando você fala da comparação, por exemplo, geralmente nossa, eu vi que fulano de tal deu certo porque ela é assim, assim, assado, e eu já sou assim, assim, assado, diferente dela, então por isso que eu não fluo na vida, por isso que não dá certo. Elas acham que elas se conhecem porque elas veem características ruins, elas se sentem pessoas ruins, e elas se travam tipo isso, eu olho no espelho e não gosto de mim. Por quê? Não é por causa do externo. Na maior parte do tempo, não é pelo externo. É porque você se considera uma pessoa ruim. Então, quando você olha pra você, você vê só coisa ruim. Então, as pessoas têm essa tendência de pensar que se conhecem porque olham pros seus próprios defeitos, porque, eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo, não sou boa naquilo outro, mas esquecem que o autoconhecimento e que saber quem você é também inclui reconhecer as suas qualidades e falar isso abertamente. É muito difícil você ver uma pessoa que fala, por exemplo, nossa, eu sou muito boa no que eu faço. Porque as pessoas acham que isso é ego. Que isso é, nossa, mas aí eu não tô sendo humilde, eu tô sendo arrogante. E não, isso quer dizer autoconhecimento. É amor próprio, autoestima. Então, ter essa capacidade de entender, tá, eu não sou boa em tal coisa, mas eu sou muito boa em tal coisa. E aí, por isso, você pode até se comparar, porque comparação é algo natural da espécie, a gente sempre faz, desde quando a gente nasce, mas a gente tem que reconhecer, tá, o que a pessoa tem de diferente de mim é isso, mas quais são as vantagens e as desvantagens de ser como ela é? Assim como quais são as vantagens e desvantagens de ser como eu sou. E aí a gente chega no equilíbrio, as coisas ficam mais gostosas quando a gente consegue olhar por essa perspectiva. E entender que não tem que nada, né? Ou eu deveria ser. Não, você é esta pessoa. E, na realidade, até vale frisar, tem uma linha muito fina que divide o eu sou assim e ponto final com o autoconhecimento, né? Porque, às vezes, a pessoa também pode, né, se apegar. Não, eu sou assim mesmo, pronto, você que lute. Do tipo, calma aí, você não vive sozinha em sociedade e as pessoas são obrigadas a, entende? Então, eu vejo que tem muito essa diferença. Então, algumas pessoas caminham para um lado, outras para outro, e o verdadeiro autoconhecimento, ele é isso, né? Se respeitar, potencializar o que você tem de bom, lapidar o que você não tem de tão bom assim, que é possível ser lapidado, né? Às vezes entender o que é possível e o que não é, né? É muito vasto esse assunto, né? E quando você reconhece uma característica negativa, é de entender que tá tudo bem olhar pra ela, tá tudo bem reconhecê-la, tá tudo bem muitas vezes aceitá-la, porque às vezes é através do amor que você tem por você mesmo e que os outros vão te dar, que você vai conseguir mudar essa característica. E não se açoitando, se criticando, se destruindo por conta dela.
Eu já fui muito essa pessoa. Essa palavra se açoitar faz muito sentido, assim. Hoje em dia, as pessoas olham pra mim e falam, ai, a Gabi não tem medo. As pessoas olham pra mim e acham que eu sou um ser humano que não tem medo de nada. De Mas verdade. Você parece mesmo. Acho que por essa coisa de me reinventar, de mudar e de ir pra cima de qualquer maneira e tudo mais. Mas eu tenho medo. A questão é que, diferente de muitas pessoas, é o que você falou, muito provavelmente com base familiar, eu fui muito validada. Eu brinco que a minha mãe acha que eu posso ser astronauta se eu quiser. Então, tipo, eu tive essa sorte de ser muito validada. Então, mesmo com medo, eu faço muitas coisas. Mas o bastidor de você, muitas vezes, se comparar, de você achar que não é boa o suficiente. Eu passei por altos momentos na minha vida de achar que eu nunca estava fazendo o suficiente. Mas porque hoje em dia, eu digo hoje em dia, mas eu acho que sempre deve ter sido assim. A questão é que hoje o conhecimento do lado bom, ele é muito disseminado, mas também vamos colocar o português claro, a cagação de regra também é muito disseminada, né? Fato. Então uma pessoa, ela acaba achando que ela tá erradona do rolê porque muitas pessoas ditam coisas que como se fosse a única regra do mundo, né? Eu vejo isso com, por exemplo, acorde cedo, durma enquanto eles trabalham, não sei o quê, tipo... E eu vou falar com propriedade de causa porque eu já experimentei de tudo, entende? Até a gente aceitar a nossa autenticidade, você acaba experimentando de tudo pra ver onde você se encaixa, né? Fato. Eu gostei muito de duas coisas que você comentou, que uma foi sobre... Ai, agora eu até esqueci. Ai, meu Deus. Eu sou essa pessoa. Eu pensei duas coisas ao mesmo tempo. Vira e mexe, o negócio faz... pensa duas coisas e uma delas foge. Ai. Normal. Esqueci. Normal. Depois eu falo. Me dá uma paz no coração saber que esses brancos, eles não acontecem só comigo. Nossa, é muito frequente comigo. Às vezes meu cérebro vai por 3... Por isso que geralmente eu vou Papel, escrevendo. Eu também. Que eu penso em 3 coisas, eu falo, nossa, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Daí pronto, se fica só na mente, esquece. Eu sou assim também. Mas falando do autoconhecimento como base, né? Hoje você trabalha muito casais, você estava falando, trabalha palestras, treinamentos. Como que você foi caminhando? Antes disso, eu acho até, tipo, é importante falar, já que a gente fala com empresários, empreendedores e tudo mais, a internet hoje, a gente vinha falando disso, né? A internet hoje é tipo assim, é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Então, quem entra e vai se moldando e, enfim, se autoaceita e vai tentando, tá tudo bem, mas tem gente que se limita muito antes de entrar, né? Como é que foi pra você começar essa divulgação no digital e tudo mais? Porque hoje você se comunica muito bem. E essa é uma pergunta. A outra pergunta é a seguinte, você recebe ou troca com muita gente que tem essas crenças limitantes, tipo de exposição, de comunicação, de fala e tudo mais? Eu odeio internet. Tá. Porque eu tenho muita dificuldade com qualquer coisa tecnológica. Então, por exemplo, eu não sei mexer com Google Fotos. Eu não sei nem apagar fotos antigas. Eu tenho muita dificuldade com a internet. Muita. Então, pra mim, começar a usar a internet foi muito difícil. Muito, muito, muito. Era uma tortura. Mas aí foram falando, mas faz isso, faz isso. E aí eu criei, por exemplo, como sempre foi esse meu intuito de querer ajudar, né? Eu criei uma página no Instagram que chamava Psicologue-EC. Que era no sentido de ensinar as pessoas a praticamente fazerem terapia com elas mesmas. E apesar de não gostar, eu ia postando só uma frasezinha, falando alguma coisa, ensinando algumas técnicas. Eu, às vezes, aprendi alguma coisa e já queria dividir, né? Até porque eu gosto muito de ensinar. Então, eu ia colocando assuntos ali. E aí, eu fui percebendo que as pessoas também gostavam. E que, geralmente, isso ajudava. Eu recebi muito feedback de, nossa... Às vezes, eu postava uma coisa assim que eu falava, nossa, que inútil isso que eu postei. E aí, vinha um comentário, nossa, me ajudou muito. Até hoje, eu juro por Deus, tá? Que eu penso, assim, pelo menos uma vez por semana em deletar o meu Instagram. É muito constante esse pensamento de, meu Deus, pra que eu fico nesse Instagram? E aí, toda vez que eu tenho certeza que eu falo, não, dessa vez eu vou deletar. Acontece alguma coisa? Nossa. Vem algum feedback de, meu Deus, você me ajudou muito. Nossa, porque eu te conheci no Instagram. Eu tenho pessoas que começaram a me seguir desde essa época do Psicologue-se. E aí a pessoa fala, nossa, eu lembro de quando você postou tal coisa, eu falo... Caramba! É verdade, a pessoa me acompanha mesmo. Então, a internet, ela realmente pode ser muito... Ela é neutra, ela é uma ferramenta neutra. Ela pode ser muito usada pro bem como pro mal. Então, se a pessoa usa, sabendo que o propósito dela é ajudar, sabendo que ela quer explicar, que ela quer ensinar coisas pros outros, não só porque ela quer crescer e que isso não seja visto como uma coisa ruim, as pessoas querem crescer. A gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, a gente quer ser reconhecido e não tem problema nenhum nisso. Mas se o seu propósito é
usar essa visão que as pessoas estão tendo de você, esse reconhecimento que as pessoas têm de você para ajudar as pessoas, acho que a gente tem que utilizar mesmo, de qualquer método. Rede social, palestra, grupo, todas as coisas. É por isso que eu trabalho tanto com essa difusão, assim, de sair. Eu queria ter, assim, um alto-falante gigantesco para falar com todas as pessoas do mundo da importância da terapia, da importância do autoconhecimento, da importância do amor próprio, da autoestima e tudo mais. E do quanto quando você tira o foco um pouquinho de você, tudo bem. Eu quero ser reconhecida também. Eu trabalho com isso porque, pô, é muito bom, é gostoso, me dá possibilidade e tudo mais. Mas quando a gente tira o foco da gente, pensa, pô, eu vou postar isso pro outro, né? Fica, acho que talvez o medo, ele não é que ele vai embora, mas você pensa, pô, tem algo maior, né? Tem. Eu vejo e eu tento muito falar isso pras pessoas que vêm, me mandam mensagem com... Putz, Gabi, eu morro de vergonha. Aí você vê, você conversa com a pessoa, sobre o que você fala? Qual que é o seu negócio? Às vezes é uma solução, tipo, meu Deus, as pessoas precisam te ouvir. Para de ficar com vergonha, só para e pensa em quantas pessoas você vai ajudar. Só que quando a questão tá muito anterior, né, de tipo, você se julgar, você simplesmente não flui, né? É isso que você falou, é sair de si e é olhar o seu conteúdo vai ajudar em quê. E às vezes a gente acha que o que a gente tem pra ensinar, pra falar, é pequeno. Mas é aquela coisinha, aquele grãozinho que vai ajudar a pessoa a se desenvolver, que vai fazer com que a pessoa flua, com que ela se desenvolva em tantas coisas, que quando você entende o poder disso, aí você se liberta das suas amarras pra ir fazer o que precisa ser feito. E essa que é a coisa, né, do pequeno e grande e tal. O que é pequeno e o que é grande com relação a quê? Às vezes algo que é pequeno pra você é imenso pra outra pessoa. E, enfim, era exatamente a pecinha que ela precisava ali, né? Fato. Às vezes uma frase, que nem você mesma falou. E aí, uma das coisas que eu tinha pensado aquela hora, que foi sobre o que você comentou da sua família, né? Que foi muito reforçadora, né? A importância da gente ter pessoas à nossa volta que confiam no que a gente faz, que mostram pra gente que tá tudo bem o que a gente tá fazendo, porque é do ser humano, é 100% natural do ser humano, tem segurança. A gente precisa de um retorno, a gente precisa saber se o que a gente tá fazendo é bom. E se a gente é empreendedor, a gente depende do público, nossa, é difícil, as pessoas não ficam dando feedback o tempo todo. Então, até para uma pessoa chegar em você e falar, nossa, seu conteúdo me ajudou, não é tão comum. São poucas as pessoas que fazem isso. Então, é muito importante a gente estar perto de pessoas que estão dizendo pra gente que aquilo ali tá sendo bom e tudo mais. E aí, quando a gente quando a gente se expõe na internet, seja no Instagram, seja num vídeo, seja na plataforma que for, a gente também tá mostrando pro mundo, por exemplo, você, com a sua espontaneidade, com a sua autenticidade, você tá mostrando, gente, eu sou assim. Então você vai fazer com que outras pessoas olhem e pensem, nossa, então tá tudo bem eu ser assim, porque ó, tem mais uma pessoa que é assim também. E ela vai se aproximar de você, e aí uma outra pessoa vai sentir o mesmo também, vai se aproximar, e as pessoas vão se aproximando, e a gente cria uma rede de pessoas que pensam e sentem de forma parecida. Mais uma das importâncias da gente se comunicar, da gente mostrar pro mundo quem a gente é. Porque dessa forma, as pessoas certas vão se aproximar da gente. É lindo ouvir você falando isso, é muito legal ouvir você falando isso, porque hoje... eu passei por uma fase, como eu falei, de tentar me adaptar. Eu acho que, na verdade, eu nem tava falando pra você. Eu falei sobre isso na sessão de mentoria que eu dei hoje à tarde. Eu passei por uma fase de testar e tentar me adaptar e acabei não me tornando necessariamente eu. E hoje, depois de um tempo conversando com algumas pessoas, elas falam pra mim, tipo, Gabi, deu pra perceber, eu dava pra perceber que algo em você faltava, que você não estava sendo você, né? E aí, hoje, quando eu trouxe isso pro meu trabalho atual, acho que como valor principal, isso é uma das coisas que as pessoas que têm empresa hoje em dia esquecem de fazer, né? Entender quais são seus valores ali, qual vai ser sua balança, né? Verdade. Então, pra mim, pra eu desenvolver qualquer coisa hoje, manter a autenticidade das pessoas que eu atendo é regra. Porque quando você trabalha, por exemplo, com o que eu trabalho, tem diversas ferramentas. E para eu passar a linha de encaixotar as pessoas, dando um método para elas, ou deixá-las livres demais, é muito fina essa linha, né? Verdade. O que eu faço? É entregar um método dentro dessas caixinhas, só que pegando de cada uma dessas caixinhas o que vai manter a autenticidade de cada um. Porque eu experimentei na minha própria pele o que era não ser eu mesma. E eu sei como faz falta pra mim ser eu mesma e como faz falta pras pessoas. Porque quando você é você mesma, você se torna um imã. Essa é uma coisa que eu falo muito. Igualzinho você falou de quando criança. De quem você se aproximava? Das pessoas que eram parecidas com você. Né? Não tem como, né? A gente, semelhante atrai semelhante. Então é isso. E aí, por isso que é tão importante a gente poder ser autêntico. Tanto porque daí a gente vai atrair pessoas, quanto pra ser um modelo. De, putz, tá vendo? Ó, eu posso ser assim.
né? Não precise ficar dentro dos padrões. E isso acontece em tudo, inclusive nos relacionamentos. Nós vivemos em um mundo que é muito cheio das regras, que é muito cheio das ditaduras, né? Inclusive para relacionamento amoroso, para relacionamento social, para todo tipo de relação profissional e afins, né? E aí a gente fica tanto entrando querendo fazer parte desse mundo, querendo entrar nessa caixinha, que é por isso que a gente tem tanto conflito. Seja no empreendedorismo, seja na área afetiva, seja com os amigos, seja no que for. Quando você me perguntou, né, dos relacionamentos, essa é uma das coisas que eu amo desmistificar. Eu gosto muito de estar com casais que chegam lá com ideias totalmente padronizadas, de, por exemplo, casais onde... deixa eu ver um caso bem comum. Um caso onde eles chegam no consultório dizendo que o relacionamento... Um chega dizendo que o relacionamento é bom, o outro chega falando que o relacionamento tá por um fio. Porque, por exemplo, o homem fala, mas eu tô pagando as contas, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada demais, então por que ela tá reclamando? Enquanto ela tá lá falando também, eu nem sei porque eu reclamo, porque meu marido é perfeito. E, na verdade, ela tá sentindo falta de um suporte emocional, ela tá sentindo falta de uma pessoa que vai chegar, que vai acolher, que vai enxugar as lágrimas dela, que vai pegar na mão dela. E aí a gente fica tanto naquela de eu não posso reclamar e eu não posso nem entender o que eu tô sentindo, que tem sentimentos que se a gente sente, meu Deus, a gente é pecador, a gente é uma pessoa ruim, né? E a gente guarda tudo, que daí a gente não consegue conversar, não consegue entender e, portanto, não consegue resolver. Então, eu vejo muitos casos de traição, eu vejo muitos casos de término de relacionamento por não conseguir sair do padrão, por as pessoas não conseguirem entender o que de fato está acontecendo e ir resolver. E o autoconhecimento, nesse caso, ele vai ser base para tudo, porque quando você se conhece melhor, você consegue... parece que ter... Certeza é uma palavra complicada no autoconhecimento, porque a gente é contraditório, né? Mas você consegue ter mais entendimento de si pra baixar um pouco a guarda, eu acho. Assim, tipo, baixar um pouco a guarda pra se permitir ouvir a versão do outro. Porque senão você se blinda de todos os lados e nenhuma relação acaba dando certo. O que envolve também, até ia chegar nesse ponto de você falar que você trabalha muito com relacionamentos e tudo mais. E o tema do podcast, na verdade, que eu defini é como a gente pode ter uma relação melhor com a gente mesmo, uma relação saudável com nós mesmos, até para conseguir ter uma relação saudável com outras pessoas, né? E tudo tá pautado em autoconhecimento e comunicação também, né? Fato. É muito verdade. E é isso, se você não se conhece, se você não tem essa possibilidade de entender quais são as suas dores, quais são os seus traumas, quais são as suas necessidades, você não vai conseguir colocar isso pra fora. E eu ouso até dizer que a gente vive em um mundo que também é patriarcal ainda. Então, muitas vezes a gente vê relações onde a mulher sente algo perfeitamente normal, ela não sabe se o que ela sente é digno ou não, e daí quando ela vai expor pro parceiro, o parceiro que não sabe lidar, por não saber lidar, não é nem por maldade, ele vai lá e desqualifica o que ela sente. Ele rotula, ele chama ela de louca, fala que ela é emocionada demais, que ela é carente demais, que ela é reclamona demais. E aí, se a pessoa não se conhece, ela só entra naquilo que ele tá dizendo e começa a se sentir mal. Né? Exato. E quanto mais você ouve que você é carente, por exemplo, mais você se torna carente. Porque você vai emitir comportamentos que fiquem comprovando aquilo, já que você acredita que você é aquilo. Então, se você não se conhece, você vai adquirir você vai absorver pra você aquilo que os outros estão dizendo que você é. É como se você fosse uma página em branco. Isso. E aí, todas as características que as pessoas vão te falando, você vai preenchendo e se condicionando a se tornar aquilo, né? Exato. Nossa, que louco, faz muito sentido. Eu sempre digo que autoconhecimento é uma somatória daquilo que você acredita sobre você e daquilo que os outros te dizem. Não dá pra gente dizer que a gente é totalmente blindado. Então é como se fosse assim, se eu começar a pensar, gente, eu sou loira. Eu acredito que eu sou loira, então eu sou. Eu não sou, eu sou morena. Então, perante a sociedade inteira, tá todo mundo me dizendo que eu sou morena, eu tenho que perceber, tá, por que eu acho que eu sou loira? Eu vou juntar com as informações que eu tenho da minha vida toda, mas aquilo que estão me dizendo, eu vou filtrar os dois e daí eu vou chegar numa conclusão. Então, não dá pra dizer que autoconhecimento é só o que eu acredito e também não dá pra dizer que autoconhecimento é só o que o outro diz. Juntando os dois, eu vou ter uma noção de quem eu sou. Cara, eu vou fazer uma pergunta, assim, totalmente fora, eu nem sei se tem uma resposta. Tá. E como ponderar essas duas coisas? Assim, conseguir equilibrar essas duas coisas, né? É difícil. Uma das coisas que a gente tem que saber, é por isso que é tão... realmente é o que você falou, não tem uma resposta exata pra isso, mas acho que a gente pode se aproximar de algumas coisas como, por exemplo, você tá perto de pessoas que você admira e que você gosta do ponto de vista dessas pessoas?
Faz sentido. E são elas que estão te dizendo aquilo. Porque não adianta, por exemplo, você ser chamado de, sei lá, de burra por pessoas que estudam matemática se você é artista. Por exemplo. Então, você tem que estar perto de pessoas que se assemelham a você. E aí, você vai escutar o que elas estão dizendo. Se várias pessoas que você admira, que você confia, estão te dizendo que você tem determinada característica negativa, a probabilidade delas estarem certas é muito maior do que se só uma está dizendo. E também se, por exemplo, se esse âmbito de as pessoas for muito amplo também, como que você vai ter o filtro Não de que tem se não é um como. mapa de mundo de uma pessoa tipo X, ou que é muito diferente de mim, ou que tem uma visão muito distorcida. Isso acontece muito, imagino eu, com quem é exposto na internet. Fato. Né? Ela precisa ter, no caso, nem chega a ser blindado, mas assim, uma rede de pessoas que ela confie muito pra poder dar essa devolutiva, do tipo assim, ó, 1000 pessoas estão falando que ela mudou e que ela tá arrogante. E aí, as pessoas que estão ao entorno dela, enfim, conseguem dar esse feedback também. Ela pode ponderar essas pessoas e aceitar ou não essas outras pessoas que ela não conhece, né? Isso. Nossa. Faz sentido. Total. É totalmente isso. A gente nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. Por isso que é importante a gente saber quem a gente é e quais são as pessoas que a gente quer ter por perto. Por exemplo, isso acontece até no trabalho. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que você já viu. Eu gosto de encostar, eu gosto de abraçar, eu gosto de ter proximidade, eu gosto muito de intimidade. Então, eu gosto que as pessoas vão na minha casa, eu gosto de sair pra tomar um café, eu gosto disso. Então, no meu método de trabalho, principalmente quando era presencial, eu ia até o paciente, eu dava um abraço, eu dava um beijo. Eu sento com perninha de índio, porque eu saio do convencional. Eu já fui chamada para o casamento de alguns pacientes, de festa de aniversário, várias coisas nesse sentido. E aí, por exemplo, já aconteceu uma vez de eu ter um atendimento com uma pessoa que, depois que a gente chegou na sala, ele me contou que ele tinha toque. E aí, a primeira coisa que eu tinha feito tinha sido dar um abraço e um beijo. A gente chegou na sala e ele falou, então, porque eu tenho toque, o meu toque eu acredito que eu posso ser contaminado com AIDS a qualquer momento. Então, eu tenho medo de sentar nessa poltrona, por exemplo, e pegar AIDS. E aí, eu falei, tá, e como você é com toque? E aí, ele falou, eu odeio que pessoas me toquem. Um início ótimo ali. Pois é. Resumo da história, ele não voltou. E tá tudo bem. E eu mesma indiquei outras pessoas pra ele. Eu falei, olha, se você tentar com tal pessoa, fulano, porque eu sei que são pessoas que também não são da proximidade, não são do toque e tudo mais. Então, é importante que eu esteja trabalhando com pessoas que têm uma certa... Uma sinergia com você, né? Isso. Porque senão não adianta. Não vai fluir. Não vai fluir nem pra pessoa e nem pra mim. Porque eu vou ter que ficar o tempo todo me controlando pra ser convencional. Pra entrar no mapa dela, né? Exato. E ela vai se sentir desconfortável se eu for espontânea. Então, não adianta. A gente tem que se conectar com pessoas que vão gostar do nosso jeito e entender que tá tudo bem não agradar as pessoas que são diferentes. Nossa, e aí é que vem de novo. É todo um emaranhado de coisas que, enfim, dá no mesmo lugar, né? A importância de ser você e entender que, por exemplo, um prestador de serviço. Acho que isso acontece muito mais no empreendedorismo, na prestação de serviço do que produto em si. Cara, aquilo que você é exatamente o seu diferencial. Isso. E vai ter gente pra você atender, bem como vai ter pro seu vizinho que faz a mesma coisa que você, só que de um jeito completamente diferente. Nossa, é muito louco. Hoje, assim, eu trabalho dentro das mentorias essa questão de entregar uma estratégia de comunicação e posicionamento para o que essa pessoa faz, para atingir quem ela quer atingir. Então, é muito específico, né? A gente mergulha em quem ela é, o que ela faz, o que ela comunica, como comunica e para quem. Para que os dois ímãs, eles se sintonizem. Às vezes, a pessoa tá emitindo uma coisa e querendo atingir outra. Ou se importando de não atingir as pessoas que não vão naturalmente se conectar com ela. Né? Então, essa coisa... É ter essa paz, eu acho, né? Essa coisa de querer agradar, que nem isso, né? Tô me expondo na internet, daí tem pessoas que não vão gostar e tudo mais, e nossa, vai virar um problema. A gente tem que entender que é isso, não vai agradar mesmo, tá tudo bem. Autoconhecimento, ter uma autoestima legal, também são importantes por conta disso. Porque você vai não só saber qual público atrair, mas se tem pessoas que você nem se conectaria, nem que você não veria aquela pessoa como uma amiga, e que não tá gostando de você, qual que é o problema? Ué, você também não gostou dela. E a gente, principalmente nós que trabalhamos com serviço, né? Como você comentou,
ter essa percepção, ter essa clareza, faz toda a diferença. Principalmente nesse ponto de, eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar, eu preciso me envolver, eu preciso atingir várias pessoas. Sim, mas eu preciso atingir as pessoas certas. E tá tudo bem não atingir as pessoas que não se encaixam com o meu perfil. E é o que você falou, vai ter público pra mim também, vai dar certo também. Não preciso ficar tensa, achando que, meu Deus do céu, então eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer dinheiro. Porque a gente vive em um mundo capitalista, né? A gente precisa de dinheiro também. Então tá tudo bem, a gente vai conseguir ter dinheiro fazendo o que a gente faz. Se a gente conseguir se conectar e fazer essa atração aí de pessoas que estão na mesma vibe, na mesma sinergia que a gente. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, que você tem muito, algumas pessoas que eu converso têm muito. Hoje, inclusive, eu peguei um Uber. Eu tava meio desanimada de manhã, mas assim, de dor de cabeça e tal, não sei o quê. Não tava muito sociável. Aí ele começou a conversar comigo devagarzinho, assim, um senhor. Foi conversando e tal. Aí eu falei que trabalhava com internet, que tinha podcast, que fazia... Isso porque eu não tava muito sociável. Né? Falei tudo isso. Aí fui falando, ele foi perguntando, acho que na hora que eu falei, eu sou muito criativa, gosto de pessoas, não sei o que, ele começou a filosofar comigo, assim, ó, conversar, falar um monte de coisa. E ele falou assim, todo mundo nasceu pra ser o Da Vinci, é que a gente acaba acreditando que um engenheiro é um engenheiro, ele é um... E ele começou a falar sobre isso, né? E eu cheguei depois no escritório, dei tchau pra ele, eu falei, olha que incrível, eu não tava meio pra baixo, o cara já me veio com insight, enfim, eu adoro isso. E o que eu vejo hoje em dia é o quê? Duas coisas. Uma, as pessoas elas querem fórmula pra tudo, até pra se autoconhecer. Verdade. Tudo. Quanto mais o passo a passo, a fórmula mágica, elas querem. Então, enfim. Esse é um ponto. Outro ponto é que a parte da... Você colocou uma palavra muito importante, observação. Mas a observação da realidade e... Eu vou colocar como imaginação, nem sei se encaixa, mas é a imaginação no sentido de criar possibilidades, de ver além do que os olhos enxergam. Juntando essas duas coisas, as pessoas elas querem fórmulas mágicas e elas querem tudo muito palpável o tempo todo. Elas não são capazes, por exemplo, de olhar para Raquel e enxergar que a Raquel pode ser múltipla. Elas não conseguem olhar para um copo mais e pensar que o copo pode ser múltiplo. Fato. Entende? Eu acho que essa limitação nas possibilidades na mente das pessoas é que faz com que elas vão se colocando cada vez mais numa caixinha. Sim. É um movimento assim, sabe? Isso entra em tudo. Tanto que várias vezes eu atuo com isso no consultório, inclusive dessas pessoas que são muito boazinhas, por exemplo. Por exemplo, aconteceu recentemente, acho que é mais fácil contar por exemplos, né? Falei exemplo um monte de vezes aqui. Exemplo. Aconteceu um caso de uma paciente que chegou dizendo, nossa, porque eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu já briguei com a minha mãe e eu senti raiva da minha mãe. Eu falei, tá, então você é uma pessoa ruim porque você sentiu raiva da sua mãe. Ela falou, sim. Eu falei, você é mesmo? Ela falou, meu Deus, você falou que eu sou... Eu falei, porque assim, não existe uma pessoa que seja 100% boa. Não é porque você sentiu raiva da sua mãe que você é ruim, é porque tem uma parte muito ruim em você. Assim como tem uma parte maravilhosa, esplêndida, incrível, linda. Então, se você acha que você é uma coisa só, desculpa, você não é. Você nunca vai conseguir ser uma coisa só. Não existe uma pessoa que seja, eu sou boa, eu sou pura, Não, nós somos bonitos e feios, nós somos maldosos e bondosos, nós somos várias coisas. O que a gente escolhe é a proporção com que somos de determinada característica. Então, quando você fala sobre isso, é a mesma coisa. Tipo isso, eu sou psicóloga, então eu sou apenas psicóloga. Nossa, nada mais. Eu não posso, então, dar uma palestra, porque senão eu vou virar palestrante. Eu não posso, então, dar um seminário, porque senão eu sou um seminarista. Se eu trabalhar com empresa... Então, eu tenho que ser psicóloga e pronto, acabou. E aí, chega também no ponto da expectativa que muitas vezes as pessoas colocam na gente. Então, por exemplo, já chegou a acontecer muitas vezes de eu me estressar em casa, sei lá, com a minha filha, com a minha mãe, com alguém. Mas você não é psicóloga? Eu deixei de ser nesse momento, mas quem sabe daqui a uns anos eu volte. Tipo assim, no momento em que eu virei psicóloga, eu deixei de lado os meus próprios sentimentos. Não tipo tem assim, como. né? Não faz nem sentido. E hoje em dia você trabalha muito essa questão dos relacionamentos com casais, com pessoas individualmente. Eu trouxe o assunto da internet porque eu sei que você tem curso online, tem umas paradas assim. Apesar de você não gostar de internet, você acabou indo pra esse rumo. Conta um pouquinho mais disso. É porque é muito mais fácil, né? O alcance na internet é muito
muito maior do que qualquer outro, né? Não tem como a gente negar isso. E é muito questão de adaptação. A gente tem que se adaptar também ao que tá sendo pedido. Então, assim, por exemplo, chegou a pandemia. Não tinha como atender muitas pessoas, porque a gente tem uma limitação física, tem uma limitação de tempo. Eu também tenho uma filha, eu também tenho uma vida. Eu não sou só psicóloga. Perfeito. Então, quando eu criei o meu curso online, por exemplo, foi para que as pessoas conseguissem ter conceitos básicos da terapia por conta própria. Então, ela consegue, por exemplo, esse meu curso, né, que é o Despertar, ele tem ali um despertar psicológico no sentido financeiro, no sentido socioemocional, no sentido profissional, em vários aspectos. Então, a pessoa praticamente faz uma terapia ali sozinha, e aí, quando ela sente, tá, isso aqui não encaixou muito bem, ou tá... Eu ensino, por exemplo, a perceber crenças, a entender um pouco sobre crenças, ensino a tentar ir absorvendo nas situações do dia a dia como são suas crenças, seus pensamentos quentes e tudo mais. A pessoa identificou e não conseguiu fazer a ressignificação com aquilo que eu ensinei ali no curso, ela marca uma sessão. Então, ela vai fazer sessões... É algo um pouco mais pontual, né? Isso. Ela não fica totalmente dependente. Então, era muito mais por uma questão de facilitar, de ir mais rápido, de aproveitar melhor o tempo. Até naquele momento em que tava todo mundo meio que lidando com alguma demanda também, né? E aí, de resto, continuo com online por conta disso. Porque eu acho que não preciso estar... Até por causa da questão da identificação, né? Eu tenho o meu jeito. E tem pessoas que vão se identificar com o meu jeito. Se a pessoa tá lá no Rio de Janeiro, como que a gente faz? Não tem a internet. Graças a Deus tem o atendimento online, tem palestras online, tem workshop online, tem tudo de forma... Tá, me conectei com aquela pessoa, escolhi aquela pessoa, que foi o que você falou, né? Às vezes eu tenho... O que eu tenho pra oferecer é o mesmo que o vizinho da pessoa tem. Mas ela gostou do meu jeito, do meu método. Então, a gente vai fazer online e tá tudo certo. Pra se aproximar mesmo, né? Mas que eu gosto bastante do presencial, eu gosto também. Eu gosto também, não tem jeito. Você falou uma coisa sobre... Eu também tenho uma vida, né? Tipo assim, eu sou psicóloga, mas eu também tenho uma vida. Eu faço outras coisas, né? E eu vi um vídeo esses dias no TikTok. Engraçado, eu virei cadelinha do TikTok, né? Tipo aquela coisa. Eu sou muito mais disseminadora do TikTok hoje em dia do que do Instagram, mas tudo bem. Olha só. Eu gosto muito. Na verdade, eu tenho um TikTok, mas é só minha filha que usa. E a bichinha conseguiu 5.000 pessoas. E eu falei, como? Eu no Instagram não tenho sucesso. Na real, o que acontece? Eu fui a pessoa do preconceito com o TikTok, não vou, que só tem dancinha, só tem meme, só tem não sei o que lá. Só que as pessoas são inteligentes, as pessoas, elas perceberam quão a plataforma tá entregando e tudo mais. E aí, tanto quanto as pessoas estão lá no Instagram profissionalmente, elas começaram a migrar pro TikTok, não tem jeito. E eu já aprendi bastante coisa, assim, tipo, com psicólogos, insights, não sei o quê, tipo, coisas mais rápidas. E é uma rede um pouco mais fluida, sabe? Não é tão perfeitinha que nem o Instagram, sabe? Então, é bem interessante por isso. Mas eu vi um vídeo esses dias de uma... Eu acho que ela é publicitária e coach, enfim. Ela falou sobre o quanto parece hoje em dia que as pessoas esqueceram que as profissões são profissões para além do Instagram e que o Instagram é uma ferramenta de disseminação da sua profissão. As pessoas se colocaram enquanto profissionais dentro da plataforma e parece que nada mais existe. E aí, que nem você falou, né? Eu tenho uma vida. Tipo, as pessoas têm uma vida. Eu tenho uma vida. Meu cliente tem uma vida. E aí, a gente... por um grande período, resumiu isso ao Instagram. E eu acho que a gente mesmo tá tentando sair desse movimento que a gente se colocou. De um tempo pra cá, né? Tudo precisava ser documentado e registrado e tudo mais, porque se não estivesse ali, a gente não existia. É verdade. Nossa, isso é muito verdade. Eu tô me desprendendo disso num grau. Hoje eu postei um negócio antes de vir aqui, postei agora e, tipo, sábado, domingo, às vezes eu desligo e tá tudo bem. Uma pessoa normal, teoricamente, se ela trabalha de final de semana, ela folga algum dia na semana, ou ela folga no final de semana. Tipo, cara, eu também tenho uma vida, entende? Eu comecei a entender isso, que eu não sou uma máquina. Eu acho que faz muito parte, de novo, do autoconhecimento. Porque eu já me cobrei muito por isso. Muito, e eu conheço inúmeras pessoas que também. E é essa questão de quem tá em volta e tá te falando, por exemplo, nossa, mas você não vai postar nada? Mas você não vai falar nada? Você não vai fazer nada? Ou você se comparando, né? Você vendo que tá todo mundo postando e você não tá fazendo aquilo. Daí você fala, nossa, tô falhando. Sem lembrar de se tocar de que você é uma pessoa e de que você também tem o restante da vida pra viver. Outras demandas, né? É muito louco isso, porque assim, eu trouxe muito o assunto internet, porque a gente tem isso em comum, né? Nós duas trabalhamos muito com a internet, e porque pra mim a internet
que nem você falou, é uma ferramenta neutra. Mas o fato de as pessoas terem pouco autoconhecimento, que é o foco central do nosso bate-papo, faz com que elas lidem de uma maneira distorcida lá dentro e isso piore demandas pessoais, né? De autoestima, de comparação, de complexo de inferioridade, enfim, um monte de outras coisas. Até porque a gente não pode esquecer, isso tem que estar muito claro na mente de todo mundo, todos os dias. E apesar da gente, tem muitas pessoas que falam, não, eu sei disso, mas por dentro não sabe, né? Sentimentalmente não sabe. A briga entre razões e emoções. Que a internet é só um quadrinho da sua vida. É só um pedacinho, é só uma pequena imagem. Então, muitas vezes a gente vê, inclusive, eu já tive até pacientes que viram pessoas que eu conhecia pessoalmente e chegando em mim, Kel, porque a pessoa tal é plena, porque a pessoa tal sempre consegue lidar com as demandas. Nossa, Kel, porque eu vi fulano fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu sabia. Do bastidor. E eu sabia. Por exemplo, a pessoa às vezes colocava assim, acabei de lidar com tal problema e olha só, eu descobri, eu tive um insight neste problema, que as coisas não são bem assim. Daí a pessoa super lá, plena, segura, confiante, falando. Mas eu tinha acabado de ver a pessoa gritando, surtando, tendo um ataque ali, antes de fazer aquele mesmo vídeo. Eu vi, eu presenciei. Então, a gente olha pra internet e fala, nossa, olha lá, mas a pessoa lidou tão bem. E nem imagina que não, a pessoa não lidou bem. Só que ela, depois que ela lidou, depois que ela absorveu, depois que ela entendeu, ela teve um insight. E ela postou o insight. Então, por isso que é importante. E toda a construção daquilo, né? Por isso que é importante você saber, você também tem insights, mas não quer dizer que você não passou pelo perrengue antes, né? Então, a gente tem que olhar pra isso, a gente tem que ter muito claro que a pessoa tá postando na internet o momento que ela tá com vontade de postar. E tem muitas pessoas que vão postar o momento do surto, e tem gente que vai postar o pós-surto, e uma pessoa não é melhor que a outra por conta disso, né? Hoje em dia a gente tem essa mania de espelhar e comparar, né? Ai, fulano não é verdadeiro porque ele só posta as partes bonitas, e o fulano tá no buraco porque ele só posta as partes ruins, né? Hoje em dia é muito assim, né? Aí, tá vendo? As pessoas sempre vão julgar. Então, por isso que a gente tem que se conectar com pessoas que valem a pena, com pessoas que a gente quer, que a gente sabe que estão na mesma vibe que a gente, porque crítica sempre vai ter, reclamação sempre vai ter. Nossa, fato total. Viu? E voltando para a questão do autoconhecimento, na prática, o que você poderia dizer para a mulherada, assim, de sugestão, um exercício prático, enfim, alguma coisa que vem aí para você? Tá. Eu acho que a coisa mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, uma coisa assim que deveria ser regra, que a gente deveria aprender desde quando a gente nasceu, é observar os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma criança chorando. Daí a gente pergunta, por que você tá chorando? Ou a pessoa tá com raiva. Por que você tá com raiva? Mas, então, ou seja, a gente olha pro sentimento pouco, né? A gente investiga pouco os sentimentos, mas pelo menos investiga um pouquinho. Agora, pensamentos não acontece. Então, por exemplo, você tava conversando com o Uber. O que você pensou enquanto você tava falando com ele sobre tal assunto? Quando ele te falou que as pessoas fazem tal coisa, tal coisa, tal coisa, o que veio na sua mente? Qual reflexão você teve ali na hora? O que você está pensando sobre essa frase? A frase, você precisa se conhecer, te traz quais pensamentos, quais lembranças, quais memórias? Quanto mais a gente olha para os nossos pensamentos, para os verdadeiros, para aqueles que são raiz, quando a gente tira a máscara, que tem aquele pensamento ali lá no fundo, mais a gente consegue se conectar com a nossa essência. Não adianta a gente olhar só pro comportamento, tipo isso, eu sou uma pessoa ruim porque eu fiz tal coisa. Tá, o que você pensou na hora? Você fez isso por quê? O que veio na sua mente? Quais lembranças vieram? Quais memórias vieram? Quais imagens vieram? Você começa a olhar para o seu pensamento, você começa a entender as coisas mais a fundo, e quanto mais você olha para eles, mais você consegue ir a fundo neles, entender a raiz disso, e aí sim você vai começando a conhecer a sua história e se conectar com você mesmo. É muito lindo isso que você tá falando, porque eu acho que talvez eu não soube expressar a palavra, o que eu queria quando eu disse imaginação, mas o questionar, né? O tipo, entender a sua mente, entender o que você tá pensando, se permitir dar o nome pro que aquela coisa tem mesmo. Eu percebo hoje em dia, só pra você entender de onde vem esse meu pensamento. Praticamente todos os exercícios que eu faço dentro das mentorias, dos cursos e tudo mais, tem um mergulho na própria história. Então, eu faço a pessoa contar a própria história, ou me contar a história dela, ou enfim. Primeiro que eu percebo que algumas têm, enfim,
ou uma narrativa muito pronta de algumas partes, aí outras pessoas, ou tipo, ai, o que você quer saber? Não sei, tipo, ela mal sabe por onde começar, porque poucas vezes se deu ao trabalho de olhar pra si, pro que pensa, pro que vive, pro que tem de memórias e tudo mais. Eu adoro essas pessoas. Né? Porque essas são as que você consegue mais ir tirando, nossa, né? Aí é que vai fundo mesmo, é muito gostoso. E aí você percebe que outras já tem muito algo. Sim, já mergulharam muito, mas tem uma outra coisa. Quanto mais você conta a sua própria história, cada vez que você conta, parece que um pontozinho vai se ajustando, se alojando, você tem um entendimento diferente. E o que eu percebo que falta nas pessoas mesmo é isso. É tipo aprofundar um pouquinho mais, sair lá do raso, né? Às vezes, por isso que eu brinco, que às vezes eu acho que eu até brinquei no começo, eu viajo, mas é porque eu tenho essa mania, tipo, de aprofundar mesmo, né? É importante. 1 mais 1 é 2, tá, é 2, mas o que rola? O que mais dá pra gente fazer, entendeu? E são tantas vertentes, a gente pode ir tão longe, que realmente, se você não se permitir, se você não tiver tempo, inclusive, pra olhar pro seu pensamento, pra olhar pra aquilo que tá acontecendo, você não vai conseguir chegar nesse ponto. Você não vai conseguir ir profundo, porque como é que você vai profundo se em algo que você mal conseguiu entrar no raso? Não faz sentido. E você não vai conseguir, mais uma vez, voltando, tirar os seus diferenciais, tirar as suas histórias, tirar seus aprendizados. E você vai acabar fazendo o quê? Mais do mesmo. Nas suas relações, nas suas amizades, você acaba não saindo daquele ciclo, né? Ai, Rai, eu sou muito apaixonada por esse assunto, de verdade. Eu também. Deixa eu voltar pra uma outra coisinha que eu vi lá no seu feed, inclusive. Tá. Tem um último post lá que você fala de curso de oratória ou de comunicação, de palestra, como dar palestras. O que rola? Me conta disso. Bom, como eu gosto muito de pessoas, e eu entendo que essa coisa, né, que a gente precisa expandir mesmo pra gente conseguir alcançar as pessoas e tudo mais, eu vejo que tem muitas pessoas que também gostam disso, que também gostam de ir longe, que também querem ajudar milhões de pessoas a verem as coisas de uma forma diferente, seja na comunicação, seja no autoconhecimento, seja no relacionamento, enfim. Muitas pessoas têm muito pra oferecer. E o mundo tá cheio de necessidades. Então, a gente precisa ser capaz de mostrar para as pessoas, olha, eu tenho a sua solução, eu tenho aquilo que você busca. Então, para isso, a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa saber fazer uma palestra, a gente precisa saber fazer um curso, saber fazer uma live, saber fazer um post. A gente precisa, é o que você falou, saber se comunicar. E aí, uma das coisas que eu vejo é que, por exemplo, em palestra, as pessoas vão naquele formatinho engavetado de preciso ir lá e falar assim, assim, assim. Aí você vai e usa um tom bem monótono, fala meio baixo, fala de uma forma meio cansativa. E aí você não conseguiu atingir as pessoas porque elas nem entenderam do que você estava falando, porque o cérebro já foi para outro caminho. Não entendeu, não tocou na emoção, né? Tipo, não abriu. Isso. Se você não toca na emoção, você não abre, não tem desperta, como. né, a pessoa. E essa coisa de fazer... A gente, na verdade, eu não sei em outras profissões, mas na psicologia, por exemplo, a gente não aprende a fazer palestra. A gente não aprende a como falar com as pessoas, a gente não aprende a se comunicar, não aprende a engajar. Então, eu fiz alguns cursos sobre isso, e aí eu vou dar um curso ajudando a pessoa a criar a palestra dela, a criar a estrutura da palestra, a pensar em tom de voz, em linguagem corporal, em postura, fazer certas coisas que, como eu também dei aula por bastante tempo, eu sei certas coisas do cérebro, por exemplo, só um spoiler, que a cada 25 minutos você tem que fazer uma pausa no conteúdo. Então, você dá conteúdo por 25 minutos e aí você pausa de 3 a 5 minutos, porque senão o cérebro não absorve mais a informação. E aí, na palestra, se a pessoa dá uma palestra de 1, 2 horas, ela vai falando e ela não sabe disso. Então, tem alguns toques sobre isso que dá pra gente pegar, dá pra pegar alguns gatilhos, dá pra fazer algumas coisas pra chamar atenção. Na sala de aula, por exemplo, várias vezes a gente faz o estalar de dedos. Porque o aluno tá começando a dispersar, você fez esse barulho, já engajou de novo, já trouxe ele de volta pra você. E tem coisas assim que a gente pode fazer quando a gente tá palestrando. Então, eu quero fazer um curso ensinando as pessoas a olhar para isso, ensinando o que eu já aprendi sobre falar em público, sobre estar com outras pessoas, com grupos, porque quando é 1 a 1 acaba sendo um pouco mais fácil, mas quando você está em grupo, estratégias, técnicas que você tem para fazer o público se engajar com você. Que incrível, eu já quero e já tenho pessoas para te indicar. E o quanto é legal, Rá, se for parar pra pensar, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pegou habilidades e capacidades, empacotou e tá ajudando outras pessoas.
assim, muito favorável a isso. Muito. Ela, a multifuncionalidade. Tem uma faculdade? Tem não sei o que? Tem. Ok, sou formada em psicologia. O que tem a ver? Não sei, eu sou boa nisso e posso te ajudar. Eu acho isso muito massa. Às vezes as pessoas, elas se limitam a um título, né? Pois é. Ai, para fazer isso, eu preciso ter isso. Não, você precisa conseguir dar um resultado pra pessoa, ajudar em alguma transformação, né? Acho que o intuito do ensinar é justamente esse. O que você tem pra oferecer? Ensina o que você tem. Independente se você é formado, se você é isso, se você é aquilo, você tem aquilo ali, você vai lá e você ensina. Da mesma forma que a pessoa. A gente sempre pode aprender uns com os outros. Então é saber extrair a informação, né? E saber extrair e saber receber a informação. E passar Nossa, também. Maravilhoso! Eu amei esse bate-papo. Tem mais algum recado, alguma ideia, insight que você queira dar? Ou se não, já aproveita pra fazer seu merchan. Convida as pessoas pra te seguirem, porque elas vão estar só ganhando, com certeza. Ah, muito obrigada. Fiquei feliz. Bom, então, fazendo merchan é pra pedir pra seguirem mesmo lá no Instagram. Mas, assim, honestamente, é aquilo. Eu vou falar de um jeito que parece feio, mas acho que depois de tudo que a gente conversou, vai fazer sentido. Eu não me importo muito com quantas pessoas estão me seguindo, se a pessoa tá me seguindo ou não. O que eu me importo é que sejam pessoas de qualidade. Perfeito. Então, se a pessoa se conectou, se ela gostou, se ela olhou meu perfil e falou, nossa, tem algo que tá me ajudando, então segue aí, curte, comenta, compartilha com pessoas que também vão gostar. Porque não adianta tá lá só por tá, né? O meu Instagram é psicóloga.raquelaraújo. Não é mais psicologue-se. Porque ficou muito difícil. As pessoas falam, como que é seu Instagram? Tem que falar devagar, né? É. Psicologue-se, não. Psicóloga dava. Raquel Araújo ficou mais fácil. Ficou mais simplesinho. Mas tem uma mensagem que eu gostaria de deixar assim. Que é para as pessoas tomarem muito cuidado com a forma como elas investem o seu tempo. Como que você está investindo o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Seja de trabalho, seja tempo livre. Está conseguindo, por exemplo, tirar um tempo para passar com sua família? Está conseguindo desconectar do Instagram, do WhatsApp, de sei lá o quê, para só respirar, para viver, para existir, né? Então, tomar muito cuidado com a forma como você investe seu tempo. Você também tem um cuidado com o autoconhecimento, com o amor próprio e afins. Tomar muito cuidado com as pessoas com quem se relaciona. Muito, 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 muito. Tem até um meme, não sei exatamente como era, mas tem muita mini por aí se relaciona. Ai, não lembro. Procura depois o meme. Muito Mickey Mouse se sentindo Ai, não vou lembrar, que pena. Tudo porque bem. era muito legal. Uhum. Mas alguma coisa assim, de se sentindo um pateta Porque tá no ambiente errado ali, se Isso, relacionando com pessoas que não fazem sentido. E toma muito cuidado com o conteúdo que consome. Que tipo de perfil você tá seguindo? Se são perfis, por exemplo, de pessoas que estão lá mostrando só que são maravilhosas o tempo todo, e daí você se sente o cocô do mosquito do cavalo, né? Se você tá assistindo filmes que só denigrem a sua imagem, que só fazem com que você se sinta mal, músicas que você escuta, então toma cuidado com isso. O que você tá escutando, o que você tá assistindo, o que você tá vendo, quem você tá seguindo, o que você tá consumindo, o que você tá recebendo de informação. Porque a gente acha que essas coisas não fazem diferença, mas fazem toda. Tudo, música. Total. Tudo. A gente na verdade, eu acho que a realidade é que a gente é mesmo um livro em branco, né? Somos. E aí a gente vai se preenchendo das experiências, das relações, dos insights. E aí é lógico, a gente escolhe, né? Com certeza. Só pra você ter noção, teve uma vez que eu tava muito triste. Eu tava triste, eu não conseguia nem entender por quê. Eu falava, gente, mas tá tudo bem na minha vida. E eu sentindo uma tristeza absurda. Eu acordava triste, eu ia dormir triste. E aí, depois de um tempo, eu me toquei, que eu tava lendo o Como Eu Era Antes de Você. E tava numa fase muito triste do livro. Daí eu falei, tá vendo? Eu tô triste assim porque eu tô carregando aquilo que eu li. A gente se conecta, então a gente acaba sentindo aquela emoção, não tem como, né? Com certeza. É importante tomar cuidado com principalmente com essas 3 coisas. Eu amei as dicas, amei o bate-papo. Dica, né? Foi praticamente uma aula isso. Eu também amei, Gabi, obrigada. Seguinte, eu vou deixar os dados da Raquel aqui. Esse vídeo vai pro YouTube, pro Spotify, então a gente sempre fala, né, que conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Se você se sentiu transformada de alguma maneira com esse conteúdo, compartilha, convida as pessoas para ouvirem e assim, vamos disseminar realmente o autoconhecimento, falar sobre o que é necessário de ser dito, né? Eu acho que aqui a gente cumpriu muito o nosso papel hoje. Foi muito bom para mim também relembrar algumas coisas. Agradeço essa disposição e realmente evangelizo que todo mundo siga, porque tem muito conteúdo bom lá. Obrigada, Rá, de coração. E até a próxima, pessoal. Ai, que gostoso. Obrigada, Gabi. Eu amei. Obrigada.